Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e hoje eu fiz um vídeo especial para aqueles que são usuários do Excel e querem começar a usar o Power BI. O Excel é uma ferramenta amplamente utilizada por profissionais do mundo todo e com o surgimento do Power BI, a grande maioria desses profissionais está preocupada em ter que aprender uma ferramenta totalmente nova. Se você é um desses profissionais, assista esse vídeo até o final e você verá como fazer a tabela dinâmica que você faz no Excel, só que dentro do Power BI. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda e também fica sabendo quando novos vídeos são lançados. Se você ainda não tem o Power BI, veja na descrição um link para um vídeo em que eu mostro como instalar o Power BI totalmente gratuito. A primeira tarefa vai ser obter os dados que nós vamos trabalhar. Eu vou obter os dados de uma plataforma aberta, de maneira que vocês também vão poder fazer em casa tudo aquilo que eu vou fazer agora. Essa plataforma chama-se Kaggle. Então vou digitar aqui, ó, K-A-G-G-L-E. Enter. E vou clicar aqui está o site, né? Vou clicar aqui em Datasets, que são conjuntos de dados. É uma plataforma americana, aqui tem dados gratuitos que você pode baixar para estudar. E para você poder fazer o download, você tem que se cadastrar. O cadastro é simples, é gratuito e pode usar a conta do Google ou criar uma conta totalmente nova. Eu vou procurar os dados aqui relacionados a Brasil. Vou clicar aqui na barra de pesquisa, vou digitar Brasil, Enter. Então aqui tem vários dados relativos ao Brasil. Vou escolher esse daqui, preços da gasolina no Brasil. O crédito aqui é para o Matheus Eduardo Freitag. Ele que colocou esses dados aqui para a gente poder utilizar. E são dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Então vamos baixar aqui, vou clicar aqui em Download. Ele pede para fazer o login, né? Vou fazer o login com o Google. Vou escolher a minha conta. E agora sim, vou clicar novamente em Download. Ele já está fazendo download aqui no canto esquerdo da tela. Terminou, vamos abrir aqui a pasta, mostrar na pasta. Então ele baixou esse arquivo aqui. Vamos descompactar, então botão direito, extrair aqui. Aqui está o arquivo, ele está no formato TSV. Normalmente a gente vê esses arquivos com formato com a extensão CSV, que é Comma Separated Values, valores separados por vírgula, coma. Aqui no caso está TSV, Tabulation Separated Values, valores separados por tabulação, equivalente a um CSV. Então nós vamos importar isso no Excel e também no Power BI. Vamos começar no Excel para você poder fazer o paralelo. Então vamos no Excel, já está aberto aqui o Excel em branco. A importação aqui pelo Power Query, que é o mesmo sistema do Power BI. Vamos abrir aqui então dados. Já tem aqui o atalho de texto CSV, senão você clica aqui em obter dados, de arquivo, texto CSV. Vamos apontar ali na pasta de downloads. Cadê o arquivo? Não aparece aqui porque TSV não é um formato padrão do Excel do Power Query. Vou clicar aqui nos tipos, escolher todos os arquivos. Está lá o TSV, vamos indicar, importar. Aqui você verifica se a acentuação está correta, né? Então aqui não está. A parte da acentuação está errada. Se a gente usar a barra de rolagem horizontal, o cabeçalho tem vários problemas de acentuação. Então você tem que mudar aqui a origem do arquivo. Aqui tem as páginas de código de diversos, centenas de países, né? Para o nosso caso, além do europeu ocidental que não está funcionando, o mais usual é esse 65.001 UTF-8, que normalmente é o código usado nas páginas de sites do Brasil. Veja agora que a acentuação está correta, né? Acentuação aqui, acento agudo, cedilha, til. Vamos clicar aqui em transformar dados. Por que nós temos que transformar dados? Para a gente tratar esses dados. Já que ele foi importado de uma base dos Estados Unidos, provavelmente vai ter algum tipo de problema aqui. Vamos conferir. Então aqui nós estamos no Power Query. Olha aqui no título. Datas estão corretas. Vamos olhar aqui mais à direita. Preço médio, aqui faltou a vírgula. Provavelmente é o problema do ponto, que nos Estados Unidos usa ponto para decimal, e aqui no Brasil usa vírgula. Então no Power Query,
Aqui tem 3 etapas, fonte, que é a escolha do arquivo. Esse tipo alterado, ele fez automaticamente e não funcionou. Vamos clicar aqui no xizinho. Está como ponto aqui, a gente tirou essa etapa. Aqui está o ponto e nós vamos ter que arrumar isso aqui para vírgula. Então vamos fazer essa conversão. Vou selecionar essa coluna. Tudo aqui no meio é com ponto. Vamos escolher até a última. Até essa daqui. Vou segurar o Shift. Vamos converter. Botão direito em alguma parte desse cabeçalho. Alterar tipo. Aqui você tem que usar usando a localidade para traduzir do inglês dos Estados Unidos para o Brasil. Nessa janela a gente vai escolher que quer que seja número decimal. E de onde que vem esses dados? Do inglês dos Estados Unidos. Tem vários tipos de inglês. Vamos procurar aqui Estados Unidos. Ok. Agora ele fez a conversão com vírgula. Vamos conferir as outras colunas. Aqui no final tem 2 colunas que são números inteiros. Enquanto está ABC, ele acha que é texto. Vou selecionar as 2. Vou aqui em cima em tipo de dados. Número inteiro. Lá no começo, vamos verificar também. A primeira coluna é número inteiro. Só mudar aqui também. Essas 2 são datas. Vamos mudar aqui direto, data. Data também. Região é texto, estado é texto, estão corretos. Produto é texto. E aqui tem número inteiro. Número de postos pesquisados é número inteiro. Vou clicar nesse ABC. Número inteiro. Vamos fechar e carregar. Então agora está sendo jogado do Power Query para o Excel. Nós acabamos de fazer o tratamento de dados no Power Query e vamos jogar no Excel. Nós vamos fazer a mesma coisa no Power BI. É a mesma ferramenta. Aqui nós vimos que os dados têm erros, 3.431 erros. Provavelmente alguma coisa naqueles dados que não aceitou a conversão. Então nós vamos editar novamente. Botão direito aqui nessa consulta, editar. Ele vai abrir o Power Query novamente. E aqui nessas etapas a gente pode ir voltando para ver onde é que acontece o erro. Esse erro normalmente acontece quando você tenta fazer uma conversão de tipo de dados e tem alguma coisa lá que não pode ser convertida. Eu vou clicar em algum desses itens aqui, no cabeçalho, e aqui carregar mais, para verificar se tem algum símbolo que a gente não consegue converter. Vou clicar nessa margem média aqui, carregar mais, estou pesquisando, achei aqui, ó. Tem um tracinho de menos. Alguém digitou tracinho de menos quando não tem informação. E o tracinho de menos não pode ser convertido em número. Então vamos cancelar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar todas essas colunas que tem decimais, da primeira até a última com o Shift. E nós vamos substituir o tracinho de menos pelo vazio. Então aqui em cima, substituir valores. Nós vamos inserir uma etapa bem aqui depois do cabeçalhos promovidos. E antes de mudar o tipo de dados, inserir, digitar o tracinho de menos. E para o vazio, pessoal, você tem que digitar null, nulo, em inglês. É diferente do Excel que fica em branco, aqui tem que ser null, de nulo. Ok. E agora não precisa nem clicar no final, é só fechar e carregar. E vamos verificar se esses erros vão ser eliminados. Pronto. 106.000 linhas carregadas, um pouquinho mais, sem nenhum erro. Vamos fazer a mesma coisa no Power BI. Então vou alternar aqui para o Power BI. Tem um Power BI em branco. Vamos importar os dados no mesmo caminho. Obter dados. Aqui tem a opção de texto CSV. Vamos escolher o arquivo. Novamente tem que colocar todos os tipos de arquivo aqui. Está ali o TSV. Abrir. E o que vai abrir agora? O Power Query é a mesma ferramenta. Então o Power Query tem no Excel, a partir da versão 2016, e tem no Power BI. Vamos fazer as mesmas coisas. Verificar aqui a página de código, a acentuação, né? Vamos colocar aqui 65.001. Transformar dados. Ele vai abrir o quê? O Power Query. Editor do Power Query está em cima do Power BI. Vamos diminuir um pouco esse painel da esquerda. E vamos fazer as mesmas operações. Eu vou remover esse tipo alterado aqui. E vamos fazer as conversões. Primeiro, esses números aqui do ponto para decimal. Então, antes de fazer essa conversão, vamos trocar o tracinho pelo nulo. A gente já sabe que tem esse problema. Vou clicar na primeira coluna que tem decimal. Shift na última. Substituir valores.
É a mesma ferramenta, pessoal. Colocar o tracinho de menos. Null. OK. Agora vamos fazer as conversões. Esses campos selecionados, vamos mudar o tipo de dados. Botão direito aqui no cabeçalho. Alterar tipo, usando localidade. Vamos querer que ele seja número decimal. E esse dado vem do inglês dos Estados Unidos. Inglês dos Estados Unidos. OK. E assim ele é convertido na nossa língua portuguesa. Vamos converter os tipos aqui. Esses dois últimos são números inteiros. Selecionei com Shift. Aqui em cima, alterar o tipo para número inteiro. Voltando lá para o começo. Esse é número inteiro. Posso clicar direto no ícone e colocar número inteiro. Esses dois são datas. Então, data e data também. Região e estado do produto são textos, estão certos. Esses daqui são números inteiros, que é o número de postos. E os da direita nós já fizemos as conversões. Aqui, em vez de fechar e carregar, é fechar e aplicar. Vou clicar nesse botão. E ele vai jogar do Power Query para o Power BI. Enquanto essa tarja amarela estiver presente, ele está processando os dados para jogar no Power BI. No Power Query, ele sempre faz a análise em cima de um conjunto menor de dados. Quando você fecha e aplica, ele joga todos os dados para o Power BI. Então você tem que aguardar essa tarja amarela sumir. E aqui na direita, nesse painel campus, vai aparecer a nossa tabela de dados, a nossa consulta. Como é que eu vejo os dados? Aqui na esquerda, no segundo ícone, ícone de dados, e ele carrega aqui todas as informações. Vou voltar aqui no primeiro ícone, aqui em cima. E agora nós vamos fazer a tabela dinâmica no Excel e depois o equivalente no Power BI. Vou voltar no Excel. E a partir desses dados, vou clicar em qualquer célula desses dados. Vou inserir tabela dinâmica. OK. Ele abre essa outra planilha para a gente construir a tabela dinâmica. Aqui na direita tem o nome dos campos. Vamos colocar, por exemplo, na área de linha, a região. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Vamos colocar os estados. Aqui estão os estados. Eu vou clicar aqui. Vou primeiro recolher o campo para ficar mais compacto. E vou colocar aqui nos valores o número de postos pesquisados. Está aqui o número de postos pesquisados em valores, que são os valores. Vamos colocar milhar nesses campos. Vou clicar com o botão direito nesse cabeçalho. Configurações do campo de valor. Formato do número. Número. Vamos colocar aqui ponto decimal e nenhuma casa depois da vírgula. OK, OK. Está formatado aqui. Vamos fazer a mesma coisa lá no Power BI. Voltando para o Power BI. Aqui, para você criar um elemento que é equivalente à tabela dinâmica, não é a tabela dinâmica, é equivalente à tabela dinâmica. Você tem que usar um desses ícones. Aqui você tem a tabela. Cuidado, não é a tabela. É o que está do lado direito, que é a matriz. Vamos clicar aqui em matriz. Ele gerou esse retângulo, que pode ser arrastado para qualquer parte da tela. Eu vou aumentar aqui pelo vértice inferior direito o tamanho desse elemento. E veja que embaixo aqui desses ícones, você tem aqui esse primeiro botão, que é o botão campus. Aqui você tem linhas, colunas e valores semelhantes à tabela dinâmica. E o que nós vamos arrastar aqui? Esses campos dessa consulta, dessa tabela. Então nós vamos ampliar aqui os campos. Aqui eles ficam em ordem alfabética. Vamos colocar a região aqui nas linhas. A região está aqui embaixo, em ordem alfabética. Vamos jogar aqui nas linhas. Vamos jogar também, já colocou as regiões aqui. Vamos colocar aqui também os estados, embaixo da região. Então, se a gente ampliar aqui pelo maisinho, a região sul, aparece os estados da região sul. E vou jogar aqui na área de valores o campo número de postos pesquisados. Estão aqui os números. Como é que a gente faz para formatar esses números? Clica na direita aqui no campo número de postos pesquisados. E aqui em cima aparece a formatação de número. Vamos colocar nessa vírgula o ponto de milhar.
Observe que os valores são os mesmos da tabela dinâmica. No Excel, se você quiser formatar, você simplesmente seleciona as células, formata, ou então aplica um estilo de design aqui na tabela dinâmica, né? Aplica uma cor, um estilo, ou então seleciona as células individualmente e formata. E como é que faz isso lá no Power BI? No Power BI você tem essa seção aqui do botão formato e tudo é dividido por blocos. Vamos ampliar um pouco a largura aqui para a gente enxergar melhor. Então aqui na seção estilo está o padrão e você pode escolher algum estilo pronto, por exemplo, cabeçalho em negrito, alternando linhas. Vou deixar nesse daqui. Ou você pode mudar os elementos individualmente. Então, os valores aqui, eu tenho a cor da fonte, eu tenho o tamanho da fonte aqui embaixo, o tipo e o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte maior, uma fonte 14. Aqui eu tenho também as seções cabeçalhos da coluna e cabeçalhos da linha. Eu vou abrir aqui cabeçalhos da linha. Vou aumentar também o tamanho da fonte para 14. Então ampliamos essa seção aqui do cabeçalho de linha. A parte aqui de cima, a parte de baixo também pode ser modificada. Total geral é a parte de baixo, você pode mudar a fonte. Já está com 14, eu vou deixar 14 mesmo. E aqui no cabeçalho da coluna, nós vamos ampliar também para 14. Pronto, todo o texto ficou com uma letra um pouco maior. Você pode modificar cores se necessário também, vou deixar essas cores padrão aqui. Se você quiser expandir esses campos, você clica no mais. Aqui a letra ficou branca, né? A letra, se a gente expande aqui, ficou branca. Então, nós vamos mudar um pouco a cor dessas letras aqui. Eu vou abrir aqui cabeçalhos da linha. A cor da fonte está branca, vou colocar preta aqui. E se você quiser expandir todos os campos aqui de uma única vez, aqui em cima da matriz tem algumas setas. Essa primeira aqui, uma setinha para cima, recolhe todos os campos, que é o chamado Drill Up. E essa aqui, setinha dupla para baixo, ela expande todos os campos de uma única vez. Aqui tem a barra de rolagem, você pode ver todos os dados. Voltando no Excel, se nós quisermos, vamos expandir isso aqui também para ficar igual. Então aqui análise tabela dinâmica, expandir campo. Se nós quisermos fazer uma classificação, é só clicar no campo, com o botão direito, classificar crescente ou decrescente. Aqui pelos valores, aqui pode ser pelas regiões, botão direito, classificar crescente ou decrescente. Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, letra C lá embaixo. Como é que a gente faz isso no Power BI? Vamos voltar no Power BI. Aqui é mais simples. Basta você clicar nesse campo aqui, ele já ordena, ó, crescente, decrescente, aqui na região também crescente, decrescente. Se você quiser separar esses dados aqui em colunas, como é que a gente faz no Excel? Então você vai aqui no Design, Layout do relatório, Mostrar em formato de tabela. Então você tem a região numa coluna, o estado na outra, e a soma dos itens aqui na terceira coluna. Lá no Power BI, a gente vai aqui no cabeçalhos da linha, e aqui está escrito Layout de nível, está ativado. Vou desativar aqui, ele já separa região do estado aqui. Vou mudar a cor aqui do Layout de nível, para enxergar melhor. Então agora você tem facilidade para ordenar também por estado, crescente e decrescente. É mais fácil fazer isso no Power BI do que lá no Excel. Se você quiser tirar os subtotais, como é que nós fazemos lá no Excel? Como é que a gente faz no Power BI? No Excel, vamos voltar no Excel. Então aqui também na guia Design, você vai em subtotais e não mostrar subtotais. Ele coloca só os valores sem os subtotais aqui. Só tem o total geral, que se você quiser, pode tirar também aqui o total geral. Desabilitado, não tem o total geral. No Power BI você tem aqui as seções, vamos aqui minimizar essa parte. Você tem aqui a seção de total geral e subtotal. Então eu vou aqui nos subtotais, está ativado, vamos desativar. Tirou os subtotais de linhas e já tirou também o subtotal geral. Vamos acrescentar mais uma coluna, mais um valor, vou ampliar aqui a largura da matriz. Primeiro eu vou fazer no Excel. Vamos acrescentar aqui também o preço médio do combustível nesses estados. Então tem aqui o preço médio
Preço médio de revenda. Vamos colocar aqui o preço médio de revenda, aqui na somatória de valores, e a princípio ele está somando, vamos fazer a média, né? Então nós queremos o preço médio, não a soma dos preços de revenda. Então a gente pode clicar aqui com o botão direito, resumir valores por, e escolher média. Então aqui está o valor médio, vamos formatar esses números. Botão direito, configurações do campo de valor, formato de número. Vamos colocar aqui um número com 2 casas decimais. Só dá OK. OK de novo. Está aqui o preço médio de revenda. E vamos aproveitar e alterar esses nomes aqui. No Excel a gente pode mudar esses nomes, desde que não seja o nome de um campo aqui existente na tabela original. Então vamos colocar aqui número de postos pesquisados. E ajustar aqui a largura da coluna. E aqui o preço médio de revenda. Preço médio de revenda. Como não pode ter o mesmo nome, vou colocar um espaço, vou dar Enter e ajustar a largura da coluna. Como é que nós fazemos isso no Power BI? Alt Tab. Primeiro a gente vai acrescentar o preço médio. Vou ativar o botão Campos e arrastar o preço médio de revenda para baixo dos valores. Aqui tem uma observação importante, pessoal. Normalmente, quando você já está no nível mais avançado do Power BI, a gente usa as chamadas medidas. As medidas são fórmulas que a gente faz com uma linguagem chamada DAX, e é muito importante usar essas fórmulas. São bastante poderosas, mas para quem está começando, a gente pode fazer semelhante ao Excel. Então aqui você pode ver que ele está somando, vou ampliar um pouco a largura. Está somando os valores. Nós vamos aqui embaixo, onde a gente arrastou o preço médio de revenda, mudar para a média, parecido com o Excel. Vou mudar para a média, aumentar a largura um pouco dessa matriz. Ele colocou aqui o preço médio. Agora vamos mudar o nome aqui de cima. Para mudar o nome, você clica aqui nesse campo e escolhe renomear para este visual. Vou colocar aqui abreviado número de postos pesquisados. Aqui preço médio. Aqui pode ser o mesmo nome, tá? Diferentemente do Excel, lá ele não deixa colocar o mesmo nome do campo, aqui não tem problema. Vamos clicar aqui, renomear para este visual. Preço médio de revenda. Para finalizar esse vídeo, pessoal, vamos fazer uma segmentação de dados. Como é que é isso no Excel? Aqui no Excel você deixa na tabela dinâmica, vai no menu Análise Tabela Dinâmica, Inserir segmentação de dados. Vou colocar aqui Produto. Produto, OK. O Excel gera esses botões, que são filtros, né? Muito usado em dashboards. Então, se eu colocar aqui o etanol, vai mostrar os preços do etanol. Gasolina comum, os preços, o número de postos para gasolina. E se eu segurar a tecla Ctrl ou Shift, eu posso selecionar mais de um item. E ele vai mostrar sempre o preço médio e o número de postos para esses elementos que foram selecionados. Aqui a gente limpa o filtro. Vamos fazer isso lá no Power BI. Alt Tab, volta no Power BI. Aqui no Power BI, para você fazer a segmentação, você tem que criar outro elemento. Você vai clicar aqui no fundo do formulário. Não esqueça de fazer isso, porque se você criar com esse elemento selecionado, ele vai se transformar no elemento que você clicar aqui. Então vamos clicar aqui no fundo. E o elemento que você vai usar é a segmentação de dados. É esse ícone que tem um funil. Vou clicar nesse ícone. Ele gerou esse retângulo. Vou diminuir a largura. Está aqui do lado esquerdo. E a gente vai jogar nesse elemento. Então aqui está no botão Campos. A gente vai jogar também o produto. Vamos aqui no produto. Arrastar, jogar aqui no campo. Está aqui os elementos. Vamos aumentar um pouco o tamanho da letra aqui. Então aqui no rolinho de pintura, os itens. E vou ampliar aqui o tamanho da letra aqui. Então etanol, gasolina comum. Se eu marcar aqui, ele também já vai filtrar do mesmo modo que lá no Excel. Esses itens aqui já filtram, mas não tem a mesma aparência dos botões do Excel. De repente você quer aquele tipo de aparência. Então você vai aqui no rolinho de pintura, botão Formato, Seção Geral.
e escolhe, em vez de vertical, escolhe horizontal. Aqui estão os botões, você pode inclusive mudar o tamanho e eles têm um comportamento que a gente chama de responsivo. O que significa isso? Se eu diminuir a largura, o posicionamento dos botões vai ser alterado automaticamente, conforme a área que a gente disponibiliza para esses botões. Olha só. Se eu diminuir a altura aqui, ele vai colocar tudo numa linha, ou se eu ampliar, faz 2 colunas. Vou diminuir a largura aqui, ele vai fazer aqui em 2 colunas. Se eu diminuir mais ainda, vai para uma coluna só. Vou deixar aqui do lado. E aqui também funciona igual no Excel. Você clica, ele filtra, e se segurar o Ctrl, você consegue selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo. Para tirar a filtragem, você clica no elemento que está selecionado e volta todo mundo. Então nós fizemos uma tabela dinâmica com segmentação de dados no Excel e fizemos o equivalente aqui no Power BI. Se você é um usuário de Excel que já usa tabela dinâmica, comece a usar o Power BI dessa forma. Tem bastante coisa para aprender no Power BI, mas é interessante você usar o Power BI inicialmente do modo semelhante ao que você faz no Excel. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando e para saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo que mostra como migrar do Excel para o Power BI. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.